Olá! Ontem todos nós nos encantamos com um fenômeno natural conhecido como a lua de sangue. Esse eclipse que nos encantou tem trazido ou trouxe durante todo o dia de hoje indagações. Será que este é um dos sinais da vinda do Filho do Homem? Pois a Bíblia diz que a lua se tornará vermelha como sangue. Olha o que diz um dos textos, porque existem muitos textos que falam sobre isso, mas um dos textos é Joel 2,31, que diz o seguinte: o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E a pergunta que não quer calar: será que essa lua de sangue que nós vimos ontem pode ser considerada um sinal da volta do nosso Senhor Jesus? Por que a Bíblia fala sobre isso? Ontem a lua estava vermelha como sangue. Este é o sinal? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Se você tiver a coragem de perguntar, pode ter certeza que a Bíblia vai ter coragem de lhe responder. E as suas perguntas, os seus questionamentos está na mira da verdade, porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Ele é professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Preparado mais uma vez para o programa e para muitas perguntas que chegam até você? Espero que sim, amigo. É uma satisfação estarmos em mais um programa com os nossos amigos. E eu queria aqui, antes de mandar alguns abraços, agradecer a Deus, porque agora, depois de amanhã, vai nascer mais uma menininha. Nossa, para minha coleção, não é? Opa! Vai ser papai de novo? Um papai fresco? Vai um papai fresco. Vai vir aí a Lavínia agora, depois da Yasmin. Tô tentando convencer minha esposa a ter um menino, falando para ela assim, quem sabe até o 10º a gente consiga, mas ela não tá muito animada. Mas quem sabe você me alcance, né? Porque eu já tenho 2 meninas, você também querendo ter 2 meninas. Eu né? acho que eu vou passar você. Quero só ver. Que Deus abençoe a Laviniazinha que vai nascer e a mamãe dela, a Nayarinha, que tem sido uma bênção, não é? Vou mandar aqui uns abraços, primeiro para os meus amigos que moram em Belém, no Pará, o Prateado, a Dete, o Armando e o Arthur, os filhinhos deles. Meus irmãos, que Deus guarde a vocês, vocês moram no nosso coração, que o Senhor continue cuidando de vocês em todos os aspectos da vida de vocês, tá ok? E o outro abraço vai para a Alane e para o Edivan, de Manaus, Amazonas. E o último abraço vai para James Alan Mota Moreira, que mora em Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado a todos pela amizade e pelo carinho para com o nosso programa. Muito bem, professor, muito bem. Bom, você pode participar do programa mandando suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda sua pergunta e eu recebo instantaneamente aqui. Você também pode participar através das nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que eu convido você a conhecer o nosso blog, porque ali você vai ter todos os programas passados, quem sabe uma pergunta que você fez e que você não está vendo hoje no programa, já tenha sido respondida alguns programas atrás, além de você se aprofundar mais nos conteúdos bíblicos que nós postamos ali semanalmente. Então, acesse o nosso blog e cresça mais ainda em conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros, a pergunta de hoje, ela está durante o dia todo sendo bombardeada aqui na Novo Tempo. E a questão é com relação ao eclipse lunar que tivemos ontem,
A lua que ficou vermelha como sangue. E quem mandou, dentre as muitas perguntas que chegaram aqui pelo Facebook, foi o Everton. E ele diz o seguinte: gostaria de saber se o eclipse lunar que houve ontem tem alguma coisa a ver com as passagens de Joel 2, Joel 2:31, Atos 2:20, Apocalipse 6:12, onde todas elas falam da lua de sangue. Professor Leandro Quadros, a gente percebe na palavra de Deus que Jesus deixou realmente alguns sinais, ou que Deus deixou alguns sinais que indicariam a segunda vinda do Filho do Homem. E um deles, professor, é com relação à lua de sangue. O que você me diz? Ontem finalizou esse sinal relacionado à lua de sangue com a vinda de Jesus? De modo nenhum. Muitas pessoas pegam sinais isolados da natureza para tentar interpretar como sendo um dos sinais relevantes para a volta de Cristo. Porém, pela Bíblia nós podemos garantir, amigo telespectador e ouvinte, que o eclipse de ontem nada tem a ver com a volta de Jesus. É um fenômeno natural e eu vou demonstrar para você biblicamente, à luz da história, que esses fenômenos naturais que anunciam a volta de Cristo já ocorreram há mais tempo do que imaginamos. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 13, tá ok? Existe também em Mateus 24:29, a mesma predição, assim como em outros textos que o Tito mencionou. Aqui em Apocalipse diz assim: observei, ele abriu o sexto selo. Aqui ele fala de um livro com 6 selos. Cada selo representa uma fase da história da igreja neste mundo, tá? Olha o que aconteceu com a abertura do sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Você percebeu aqui? A lua transformada em sangue, ela é acompanhada de outros 3 eventos. Primeiro, ocorre um grande terremoto, depois o sol fica escuro, em seguida a lua se torna sangue e em seguida a queda de estrelas ou queda de meteoros. Analise comigo, amigo que fez essa pergunta. Só ocorreu um eclipse, né? Não ocorreram 3 eventos juntamente com este eclipse para que caracterizasse a volta de Cristo. Então, às vezes nós chegamos a algumas conclusões porque não lemos o texto bíblico com atenção. E quando recorremos à história, percebemos, por exemplo, que este grande terremoto mencionado aqui, muitos eruditos têm a crença e a convicção de que esse terremoto foi aquele que ocorreu em Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Depois deste período, diz aqui no texto bíblico que ocorreria o escurecimento do sol e a lua como sangue, não é? Pois esses 2 eventos ocorreram simultaneamente. Em 19 de maio de 1780, o sol se tornou escuro. Jornais na época, não é? Este evento ocorreu no leste do estado de Nova York e também em parte da Nova Inglaterra, e os jornais declaram que às 10 da manhã se encontrava totalmente escuro o sol. E na mesma noite, ou melhor, na noite de 19 de maio de 1780, a lua se transforma em sangue. William Herschel, que foi um dos astrônomos que presenciou aquilo, ele falou que um fenômeno igual àquele nunca mais é possível, nunca foi visto na natureza uma coisa igual àquela. E depois deste fenômeno, diz que ocorreria, não é, a queda de estrelas, que foi a grande chuva de meteoros que ocorreu em 13 de novembro de 1833. Segundo relatos também da época, a chuva de meteoros foi tão grande que era possível ler um jornal à noite somente com a claridade dos meteoros. É óbvio que tais fenômenos ocorreram em outras ocasiões da história, mas nós cremos que estes são os fenômenos mencionados na Bíblia
porque eles atendem melhor às especificações bíblicas, especialmente a sequência dos eventos. E para finalizar, meu amigo, se esses grandes sinais na natureza já começaram a ocorrer em 1755, com o grande terremoto de Lisboa, sabe o que isso significa? Que nós estamos vivendo num tempo emprestado. Sim, a volta de Cristo está muito mais próxima do que nós imaginamos. A abertura do sexto selo do Apocalipse se refere à fase final da história do povo de Deus. E desde esse período, ali século XVIII, nós já estamos no tempo do fim. E sabe qual é o próximo acontecimento? Depois que estas profecias já se cumpriram, há alguns séculos, o verso 14 de Apocalipse 6 diz assim: o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Logo após esses 4 fenômenos na natureza, ocorre a volta de Jesus Cristo. Agora, na volta de Cristo, haverão 2 classes de pessoas: os preparados e os despreparados, que vão pedir para as montanhas e rochas caírem sobre eles. E eu queria perguntar para você, amigo telespectador e ouvinte, a qual desses grupos você pertencerá quando Cristo voltar? A decisão é somente sua. Hoje você tem a oportunidade de fazer de Cristo o seu Salvador pela fé, decidir juntamente com a graça dele se preparar para a volta de Cristo. E é por isso que existe o programa Na Mira da Verdade, é por isso que existe a TV e a Rádio Novo Tempo, que é para ajudar você a ter um relacionamento mais íntimo com Deus e a você se preparar melhor para a segunda vinda de Cristo. Esses eventos já ocorreram há muito tempo. Estamos em tempo emprestado. E por isso aproveite o dia que se chama hoje para a sua decisão. E quando logo mais o Tito oferecer para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, não perca tempo. Estude a Bíblia. É o estudo da Bíblia que vai dar ao Espírito Santo a oportunidade de entrar no seu coração e preparar você para a segunda vinda de Jesus Cristo. Muito bem, professor. E esse tema da volta de Jesus é algo que chama muito a nossa atenção e que todos nós queremos estar preparados. E alguns eventos a Bíblia apresenta que irão acontecer. E essa pergunta chegou pelo Twitter, quem mandou foi o Garcia, o Wanderson Garcia, e ele pergunta o seguinte: a Bíblia fala de união de igrejas? O que isso quer dizer em relação às mudanças que poderão acontecer no mundo? Professor, a Bíblia fala alguma coisa de união das igrejas? Porque ultimamente está se falando muito, inclusive o Papa tem feito várias alusões de que precisamos todos estar no mesmo objetivo. Ele está inclusive dizendo, um dos seus discursos é que não é aceitável qualquer tipo de fundamentalismo. E a gente percebe que está partindo para uma união global de igrejas. Isso, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso que aconteceria, professor? A Bíblia, Tito, demonstra que haverá sim, lógico, de forma indireta, mas depois eu vou dar uma fonte a mais para o nosso telespectador e ouvinte pesquisar. A Bíblia menciona uma boa união de igrejas e uma ruim união de igrejas. A ruim união de igrejas podemos perceber em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Esse texto, quando fala da queda de Babilônia, a palavra Babilônia quer dizer confusão. A Babilônia era um império símbolo da rebelião contra Deus. E aí esse nome é pego por João para se referir a uma Babilônia mística.
né? No fim dos tempos. Esta palavra, que quer dizer confusão, se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo. E no verso 4 percebemos que a confusão religiosa, que a união religiosa que mescla doutrinas erradas, ela não é benéfica. E por quê? Olha o que diz o verso 4. Saiam dela, ou seja, saiam de Babilônia, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então veja, em meio à confusão religiosa que há no mundo, Deus pede para o seu povo não permanecer nesta confusão religiosa. Deus pede que este povo saia do meio da confusão religiosa e se una à igreja visível, que se manifestará cada vez mais no fim dos tempos. Então, a união de igrejas em torno de doutrinas erradas é sim, de certo modo, mencionada na Bíblia, e Deus mostra que é o quê? Prejudicial. Já a boa união das igrejas é uma união que ocorrerá entre os filhos de Deus que estão em todas as igrejas, mas que se decidiram por seguir totalmente a palavra de Deus e serem fiéis a Jesus Cristo, dentro das suas limitações humanas pecadoras, é óbvio. Então, em João capítulo 10, verso 16, Cristo fala desta boa união, que diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, podemos dizer que não seria uma união de igrejas, instituições, mas é uma união entre pessoas que amam a Jesus e que no fim dos tempos decidirão permanecer fiéis aos mandamentos de Jesus. Mesmo a salvação sendo pela graça, a fidelidade por meio da obediência será necessária para evidenciar que esta graça faz parte da vida deste povo. Tanto que este povo de Deus, que fará parte de apenas um aprisco, tem como característica, ali em Apocalipse 14, 12, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E para finalizar, eu vou recomendar para você, meu amigo e minha amiga, um livro muito importante, que nós temos ele aqui. Futuramente, eu já conversei até com o Tito, nós vamos produzir e preparar um programa temático apenas sobre Apocalipse 13, união das igrejas, qual é a diferença entre a união boa e a união ruim, algo do que eu mencionei hoje. Agora, eu vou lhe avisar de uma coisa muito interessante. Este livro aqui, da escritora cristã Ellen White, O Grande Conflito, ela fala... Esse livro aí foi escrito quando, professor? Esse livro foi escrito em 1800, se eu não estou enganado, 1888 ou 1890. Eu teria Tem mais que ver. de 100 anos, certo? Com certeza, eu tenho quase certeza 1888. Este livro aqui, O Grande Conflito, ele mostra o conflito entre o bem e o mal, e você percebe uma coisa interessante. Neste livro ela comenta algo interessantíssimo sobre a união entre o papado e os Estados Unidos e a união entre igrejas para professarem a mesma fé num falso dia de guarda. Olha aí. Isso ela escreveu no século XIX, certo? Então, é óbvio que isso não está ocorrendo hoje diretamente, mas está se preparando para isso. Então, quem olha os noticiários hoje percebe que o que Ellen White escreveu há muito tempo, tendo como base esses e outros textos bíblicos, está se cumprindo, não é? Então eu recomendo, você quer aprender mais sobre a união de igrejas, especialmente aqui tem um capítulo, esse capítulo aqui, ó, intitulado, Ameaça à Consciência, capítulo 35. Eu recomendo a leitura deste capítulo, especialmente do livro, obviamente. Esse material você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, no endereço que vai aparecer na sua tela logo mais, tá ok?
Olha, estude esse livro, estude as profecias e você vai realmente entender esses assuntos de um ponto de vista bíblico e histórico também. O que é interessante notar, professor, que nunca na história deste mundo o papado esteve tão próximo dos Estados Unidos. Isso nunca é na história desse mundo se ouviu falar tanto da necessidade da união das igrejas. E a gente percebe que isso está caminhando cada vez mais para acontecer. E isso já se predizia há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A Bíblia já dizia que iria acontecer há muito tempo atrás. Este é mais um sinal de que o tempo do fim está chegando no fim. Portanto, o nosso apelo é que você desenvolva o desejo de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Os sinais não são para trazer pânico, medo, pressa. Não. Os sinais é apenas para mostrar onde nós estamos. Agora, o que a gente precisa fazer é estudar a palavra de Deus. É estar em uma religião que tem o compromisso de estudar a palavra de Deus, de saber exatamente o que esse livro tem para nos orientar o caminho que nós devemos andar. Portanto, o programa Na Mira da Verdade existe para isso, para motivar você a estudar o livro sagrado. Porque aqui nós temos a verdade eterna que vai nos levar para o céu. Tá bom? Muito bem, professor. Outra indagação aqui, uma pergunta capciosa, chegou e é interessante que a gente percebe as pessoas. Eu quero agradecer muito a todos vocês que participam do programa. Essa pergunta chegou pelo Wellington. Ele é muçulmano. Deixa eu ver aqui. Wellington, você mandou uma outra pergunta. Vamos pegar a pergunta que você mandou anteriormente. A pergunta do Wellington aqui é a seguinte. No Evangelho, ela é um pouco grande, mas é para a gente mostrar o que ele está querendo apresentar aqui com relação a Paulo, ao apostolado de Paulo. Ele diz o seguinte, no Evangelho de João, João avisa a respeito de falsos profetas e ele enumera algumas das suas características, que são, primeiro, não seguem os apóstolos, 1 João 4,6, ensinam doutrinas contrárias, nomeadamente que Jesus não tinha um corpo inteiramente humano. 1 João 4,2. Fizeram parte do grupo de discípulos, mas afastaram-se. 2 João 2,19. E não cumprem os ensinamentos de Jesus. 2 João 1,9. Analisando as cartas de Paulo, professor, tudo isso se aplica a ele. Se Paulo se converteu e foi falar com os apóstolos, é evidente que depois se separou deles. O próprio diz que se separou e foi sozinho pregar aos gentios, Gálatas 2,9. Também sabemos que Paulo não achava que os apóstolos fossem grande coisa, apenas pareciam ser pilares, mas a ele não lhe acrescentavam nada. Não só não os ouvia, como chegou a confrontar com Pedro publicamente sobre suas ações, condenando-as, Gálatas 2,11. Como explicar tantas evidências e contradições acerca do falso apostolado de Paulo, professor? Então a questão dele é a seguinte: será que o apostolado de Paulo se contradiz com o que deveria ser, como se deveria ser de fato um apóstolo de Cristo? De forma alguma. Com muito carinho e respeito ao nosso querido irmão muçulmano, suas informações estão bastante desconexas pelo seguinte. Primeiro, não há nada na Bíblia que diga que um apóstolo, para ser apóstolo, tem que ficar exclusivamente com os 12. Vou ler para você aqui para você perceber que, apesar de Paulo ter tido seu ministério entre os não-judeus, ele continuou vinculado aos apóstolos e respeitando aos apóstolos. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 9, a partir do verso 5, Paulo diz assim, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Aqui na defesa ao seu apostolado, Paulo está mencionando que ele tinha um relacionamento com os apóstolos. E quer ver uma coisa interessante? Mesmo que em Gálatas 2 Paulo tenha repreendido Pedro,
E tem que acontecer isso porque Pedro estava errado, não é? Nós, quando estamos nos relacionando com alguém com quem gostamos, se nós percebemos um erro, nós temos que repreender a pessoa para o próprio bem dela. Agora, você sabe como que Pedro considerava Paulo? Se você ler 2 Pedro 3, 15 a 16, Pedro considerava as cartas de Paulo tão inspiradas como o restante da Bíblia. Então, esse texto aqui, irmão, já é o suficiente para você perceber que as suas conclusões estão equivocadas, né? Se Paulo fosse falso, um falso apóstolo, jamais Pedro reconheceria as cartas de Paulo como sendo inspiradas. Eu vou ler para você aqui. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Veja, não tem como comprovar a sua tese, querido irmão. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, Pedro chama Paulo de irmão amado, diz que Paulo recebeu sabedoria de Deus e comparou as cartas de Paulo às demais escrituras. Então, realmente, irmão, recomendo que por uma questão de evidência e prova bíblica, o irmão mude os seus conceitos, porque realmente eles não podem ser baseados no texto bíblico. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta chegou para o nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui, é o Daniel. O Daniel, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se existe na Bíblia passagens que mostram a igreja verdadeira. Mas não sai daí não, nós temos que ir para o intervalo e na sequência você vai ver a resposta baseada na Bíblia sobre essa questão. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade. E eu queria mandar um abraço todo especial para o meu amigo Nelson Massaki. Ele que se batizou há poucos dias, acompanha o programa Na Mira da Verdade. Foi uma surpresa para mim saber que um dia ele estava estudando a Palavra de Deus, conhecendo o caminho verdadeiro. Um abraço a você, Massaki, que Deus lhe abençoe ricamente a você e toda a sua família, tá bom? Bom, professora, a pergunta que nós terminamos aqui o bloco é a pessoa, o telespectador está querendo saber aqui se na Bíblia a gente consegue perceber qual é a igreja verdadeira. O que a Bíblia tem para nos mostrar aí com relação a isso, professor? Porque hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas. Como é que eu vou saber qual que é a certa? Depois, Tito, que eu dar essas explicações, eu quero que você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Eu vou primeiramente mostrar algumas coisas para o nosso telespectador e ouvinte. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 4, verso 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto, não é uma placa de igreja que garante que você está na igreja certa. O que garante que você faz parte da igreja certa, do corpo espiritual de Cristo, é você ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Segundo ponto, se devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, é óbvio que ao escolhermos uma denominação religiosa que ensine as verdades bíblicas, nós iremos, obviamente, nos aproximarmos ainda mais de Deus no relacionamento que tivermos com Ele. E Cristo dá algumas características da igreja que devemos escolher. Mesmo que, obviamente, os filhos de Deus estejam em todas as igrejas. E um dia, como eu falei no princípio do programa,
haverá uma boa união de igrejas. Em que sentido? Deus vai tirar seus filhos de vários lugares, formar um rebanho para ser cuidado pelo pastor Jesus Cristo. E Ele está trabalhando já para preparar este povo para a segunda vinda de Cristo. Uma outra característica que você deve considerar na escolha de uma igreja é a de João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uma igreja onde as pessoas não se amam, ela está longe do ideal de Deus. Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, seguir as verdades da Bíblia, amar as pessoas, conhecer uma igreja que ama e, obviamente, esta igreja tem que estar, para que o adorador adore a Deus em espírito e em verdade, esta igreja tem que estar comprometida com as verdades de Deus. E aí Apocalipse 14, verso 12 nos dá outra característica. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Diz aqui que os filhos de Deus têm também como característica perseverarem diante das lutas e das perseguições, obedecerem a Deus e ter a fé em Jesus, ou seja, um equilíbrio entre fé e obras. Não colocar as obras como meio de salvação e, ao mesmo tempo, não pensar que por eu ser salvo pela graça, estou livre para fazer o que eu quiser. E uma outra característica que você deve considerar é a de Tiago 1:27. Isso aqui é muito importante. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Resumidamente, escolha uma igreja que ama e uma igreja comprometida com as verdades bíblicas, incluindo os mandamentos de Deus. Porque Apocalipse 14:12 fala: guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Eu não tenho dúvida alguma de que, sendo você uma pessoa sincera, que busca a Deus, que ama Jesus, Ele vai guiar você. E o Tito vai dar mais uma dica para você aí, de um site onde você poderá encontrar uma igreja mais próxima de você, para você poder, obviamente, conhecer mais ainda das verdades bíblicas que nós ensinamos para você aqui no nosso programa. Você pode encontrar uma igreja, o site é muito simples, encontreumaigreja.com.br. Lá você vai poder colocar a sua cidade e vai aparecer no mapa aonde você quer, onde tem uma igreja no lugar mais próximo para você. Eu queria até mostrar aqui no site, ó. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui no iPad para os nossos telespectadores, ó. Vamos ver se o nosso câmera consegue aqui, ó. É isso aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. É só você clicar lá e você vai ver. Eu coloquei São Paulo aqui, ó, apareceu todas as igrejas que tem na capital. E você pode, então, ver qual que está mais próxima para você lá e fazer uma visita para a gente, tá bom? Então é muito fácil, encontreumaigreja.com.br, tá? Muito bem. Professor Leandro Quadros, eu também queria apresentar a revista, mas já vou colocar, tem uma pergunta que chegou aqui no nosso blog, com relação ao Paulo, que nós estamos falando ainda há pouco aí. Chegou um outro questionamento aqui, ó. O Alexandre deixa eu ver de onde que ele é, lá do Paraná, Calógeras, é isso? Calógeras. Ele diz o seguinte: Paulo não esperava nenhum juízo, porque ele diz o seguinte: acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo não sabia desse juízo, pois se soubesse teria que ter dito assim: a coroa da justiça me espera depois que eu estiver passado pelo juízo investigativo. A questão dele é a seguinte, professor, ele acha que quando Paulo escreve aquele texto ali, ele está dizendo que a partir dali ele já estava salvo e não acreditava no juízo. Será que é isso mesmo, professor, que Paulo estava querendo dizer? Não é bem assim, eu vou ajudar o nosso irmão. O que acontece, querido irmão, é que Paulo tinha a certeza de que mesmo passando pelo juízo, a salvação dele estava garantida. Por quê? Paulo sabia que o juízo pré-advento ou juízo investigativo, ele não existe para condenar os salvos,
Na verdade, o juízo pré-advento é uma forma de Deus colocar as cartas na mesa, diríamos assim, perante os anjos. Então Deus efetua esse juízo pré-advento para mostrar quem é quem no conflito cósmico, para que quando Cristo voltar e recolher os seus, não exista nenhuma surpresa nos céus. Agora, que Paulo tinha a consciência de que existiria sim um juízo pré-advento, mesmo que não seja para condenar os filhos de Deus, encontramos em Romanos 14, verso 12. E aqui Paulo diz assim, ó: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Então veja, Paulo tinha certeza da absolvição no juízo final, mas ele também sabia que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, a doutrina do juízo era uma doutrina de esperança e de certeza para ele. E isso deve ser para nós hoje. O cristão salvo pela graça, ele não tem o que temer no juízo. Afinal, Jesus é o seu advogado. Agora, aquele que não aceitou a graça ou aquele que continua rejeitando verdades bíblicas claras que Deus revela para ele, aí esse tenha um juízo a temer. Do contrário, podemos ficar tranquilos. Muito bem, agora aqui no Na Mira da Verdade você fica com o momento da mentira. Esta semana eu recebi na minha casa um livro que obviamente eu comprei. E este livro, ele alega que Ellen White foi uma profetisa que cometeu falhas. E uma das falhas apontadas por este livro foi com base numa citação de Ellen White no livro Temperança, página 158, onde Ellen White diz o seguinte: eu recomendaria deixá-los, os filhos, sem comida, pelo menos por 3 dias, até que sintam fome bastante para tomar o alimento saudável. Este livro alega que este conselho de Ellen White foi falso, porque nenhuma criança pode ficar tanto tempo sem comer e ter saúde. Eu quero dizer para você que a interpretação que este livro fez dessa citação é muito mentirosa. É muito mentirosa e eu prefiro crer que não seja mal intencionada também. Por quê? Quando você analisa o contexto da declaração, você percebe uma coisa importante. Ellen White estava escrevendo para mães que tinham os filhos acostumados a comer muitos alimentos ruins para a saúde. Eles não tinham prazer em comer coisas saudáveis. E aí, nesses conselhos, não é? Olha aqui, ó, até tem uma citação que ela fala assim, ó: os pequeninos chegam à mesa e não podem comer isto ou aquilo. Tomam controle e comem justamente o que querem, seja ou não para benefício seu. E aí, numa situação emergencial, para reeducar o apetite infantil, para que a criança aprenda a comer coisas de qualidade, Ellen White dá o conselho: é melhor deixar um tempo sem comer, até alguns dias, se for necessário, para essa criança sentir fome e depois vier a aprender a comer coisas saudáveis, para que ela não perca a sua saúde comendo só besteira. Seria esse o nosso linguajar. Então, se você ler na internet ou num livro que supostamente apresenta as falhas de Ellen White, se você ler essa citação, pode saber, o autor a distorceu bastante e eu, com muito respeito, digo para esse autor: olha, se arrependa de estar dizendo falso testemunho contra o seu próximo, porque Deus vai lhe cobrar a respeito disso. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi a Fabiana Gomes. E ela pergunta o seguinte: Fabiana, sua pergunta está na mira da verdade. Ela diz assim: oi, Tito, minhas perguntas nunca vão para a mira. Vai sim, em algum momento ela é pescada, não desista não. Se você ainda já mandou uma dezena de vezes sua pergunta, não desista, a qualquer momento ela vai estar na mira. Ela diz o seguinte: faço parte da Assembleia Betel e moro em Paulista, Pernambuco. Me chamo Fabiana Gomes e gostaria de saber em questão de dízimos. Só se pode dizimar com dinheiro? Ou posso fazer algo na igreja ou por alguém como dízimo para Deus?
Podemos ajudar alguém com oferta e dízimo ou só na igreja é válido dizimar? Porque vejo muita gente precisando de ajuda e vejo muitas igrejas crescendo com seus grandes templos com o nosso dinheiro. Enquanto tem muitas pessoas necessitadas precisando de remédios, roupas, alimentos, água e até mesmo brinquedos. Acho que isso poderia ser um dízimo ou não? A questão é a seguinte, professor, com relação ao dízimo. O dízimo, eu posso usar do meu dízimo para ajudar as pessoas? Eu posso usar do meu dízimo para fazer qualquer tipo de caridade ou até mesmo direcionar para um ministério que tem ajudado as pessoas? Ou o dízimo tem que ser entregue na igreja? Primeiramente, a preocupação dessa nossa irmã com as pessoas que estão sofrendo é uma preocupação muito válida, importante, porque aqui em Tiago 1,27, um dos textos que eu li no programa de hoje, aqui Tiago diz assim, ó, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, é parte da missão da igreja atender aos necessitados. Entretanto, minha irmã, biblicamente, Deus não destinou o dízimo para isso. Por quê? Esses necessitados precisam de dinheiro, precisam de amor, precisam de carinho, precisam de roupas, precisam de medicamento, mas acima de tudo, os necessitados precisam da salvação eterna. E Deus proveu, Deus separou o dízimo para ser destinado exclusivamente à pregação do Evangelho e à preparação de materiais evangelísticos para cuidar dessas pessoas carentes e ensiná-las a terem a salvação eterna. E a também, consequentemente, a crescer na vida, a aprenderem a ter o seu próprio sustento e tudo mais. Ali em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo diz assim que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, o dízimo é destinado, direcionado para a manutenção da obra do Evangelho. E quando lemos Malaquias, capítulo 3, dos versos 8 ao 10, percebemos que os dízimos eram levados até a casa do tesouro, ou seja, até o lugar de culto, para que fossem administrados e, ao mesmo tempo, fossem direcionados para aqueles que cuidavam dos serviços do templo. Então, o seu dízimo, biblicamente falando, Deus o separou, na verdade o dízimo é de Deus, não é? Deus o separou para a manutenção do Evangelho, porque acima de tudo as pessoas precisam de salvação eterna. Agora, nós podemos, com nossas ofertas, separarmos sim parte das nossas ofertas e devemos para os pobres. Eu particularmente, eu gosto de fazer o seguinte, eu tenho o meu dízimo, né, que eu devolvo para Deus parte do que Ele me deu, e tenho mais 10% de oferta, eu dou 20% para Deus daquilo que Ele me dá. Desses 10% de oferta, eu separo 5% para uma igrejinha, né, pobre, e outros 5% eu separo para os necessitados mesmo, tá bom? Então eu creio que com as nossas ofertas nós podemos fazer um pacto com Deus e pegarmos parte das nossas ofertas e direcionarmos para os pobres. Eu creio que isso é até um dever nosso, porque em Tiago 1,27 fala que a religião pura para Deus é essa, em que você atende aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. Agora, não mexamos no dízimo, porque Deus já reservou um destino para ele. Nem também podemos utilizar, por exemplo, de um tempo, 10% do meu tempo, utilizar para isso. Tem alguma coisa a ver ou não? Não, Tito. Realmente, tudo aquilo que nós ganhamos de Deus no aspecto monetário, material, é para separar para Deus. Porque se fôssemos fazer isso, muitas pessoas iam justificar o seguinte: bom, eu já dedico 10% do meu tempo ao Evangelho e não vou fazer nada mais por isso. E aí a coisa fica complicada. Como é que nós vamos simplesmente dedicando 10% do nosso tempo, como vamos custear Bíblias e cursos bíblicos gratuitos para as pessoas, né? E é o que Deus pediu, né? Na verdade, nós não estamos pagando dízimo, estamos devolvendo. É algo de gratidão a Deus, não é isso? É um princípio que faz parte da nossa adoração ao Criador.
Muito bem, professor, muito bem. Essa pergunta agora chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Thalita Rodrigues. Ela é de Recife, no Pernambuco, e ela diz o seguinte: encontrei há pouco tempo o canal 184, TV Novo Tempo, e tenho ouvido algumas das pregações. Sempre ouvi falar que a denominação adventista era uma seita e não uma religião. O que agora me põe em dúvida, primeiro, porque eu não sei por que ela era assim considerada. Segundo, porque assistindo a várias programações, atualmente vejo que a Bíblia tal e qual tem sido ensinada, é tal qual tem sido ensinada. Ao preencher um cadastro para receber uma revista, deparei-me com vários nomes para a Igreja Adventista: Adventista da Promessa, Adventista da Reforma e Adventista do Sétimo Dia. E parece que todas são guardadores do sábado. Por isso, deve haver alguma outra diferença que ainda não entendi. Sou religiosa, sem igreja. Seria possível me responder? Professor Leandro Quadros, a questão da Igreja Adventista ser considerada uma seita. Por que foi considerada uma seita? É uma seita? Não é uma seita? Por que existem divisões de Igreja Adventista? Da Promessa, da Reforma e a do Sétimo Dia? O que quer dizer cada uma delas ou por que tem essa divisão? Vamos ajudar essa nossa sincera irmã. Eu fico muito feliz, irmã, com esse seu relato, porque a TV Novo Tempo tem contribuído para nós desmistificarmos muita coisa em relação ao adventismo, né? Muitos escritores brasileiros dizem que o adventismo é uma seita, uns vão mais longe, uma seita herética, uma seita diabólica, e obviamente essas pessoas ou são desinformadas ou muitas delas são usadas pelo próprio diabo para poder atacar aquilo que realmente está sendo usado por Deus para levar as verdades bíblicas para as pessoas. A Novo Tempo tem demonstrado para muitas pessoas, por meio da sua programação, estilo musical, estudos doutrinários, princípios de vida, que a Novo Tempo, que a Igreja Adventista, mesmo tendo algumas crenças diferentes em relação aos demais irmãos, a Igreja Adventista é uma igreja cristã e não pode ser classificada como uma seita herética. Eu até escrevi há pouco tempo um folheto onde eu apresento 8 razões para as pessoas não chamarem o adventismo de seita, mesmo que muitos venham a chamar. Eu coloco neste meu folheto 8 razões para a pessoa perceber que não é assim. Agora, um dos porquês, alguns dos motivos que somos considerados uma seita é por causa de algumas doutrinas nossas heterodoxas, ou seja, diferentes da ortodoxia cristã. Entre elas, somente nós cremos no dom profético dado a Ellen White, somente nós cremos na doutrina do juízo pré-advento e do santuário celestial, nós cremos na imortalidade condicional da alma, ou seja, o ser humano é mortal até a segunda vinda de Cristo. Entretanto, vários teólogos evangélicos e católicos têm adotado a mesma postura que nós. E nós cremos na importância do cuidado da saúde física para que a nossa saúde mental e espiritual estejam plenamente sendo desenvolvidas. Essas doutrinas são realmente heterodoxas, diferentes em relação aos demais cristãos, mas elas não deveriam ser motivo para taxar o adventismo de uma seita herética, até mesmo porque, de acordo com o Dr. Walter Martin, que foi um pesquisador e especialista em seitas, ele mesmo reconhecendo e não concordando com certas doutrinas adventistas, ele diz que, na opinião dele, é perfeitamente ser possível ser um adventista e um cristão ao mesmo tempo. Porque existem muitas crenças em comum. Nós, como nossos irmãos evangélicos e católicos, cremos na doutrina da Trindade, na encarnação de Cristo, na divindade de Cristo, na personalidade e na divindade do Espírito Santo, cremos no nascimento virginal, cremos no juízo, cremos na segunda vinda de Jesus, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas desinformadas e algumas até mal intencionadas que acabam aí ignorando esses fatos e nos chamando de uma seita herética. E para finalizar, as poucas diferenças que existem entre os diferentes movimentos adventistas são as seguintes. O adventismo da Reforma já tem uma compreensão
diríamos assim, mais legalista a respeito do regime alimentar, não é? Até onde eu tenho informação, se os reformistas mudaram de opinião, eu não sei ainda, mas a última informação que eu tive é que eles ainda continuavam acreditando, por exemplo, que comer carne, até mesmo as carnes consideradas puras na Bíblia, seria um pecado. E nós não cremos assim. Nós cremos que o regime vegetariano é o ideal de Deus para o ser humano, mas não cremos que o comer carnes limpas se constitua num pecado. E em relação... Existem outras diferenças, eu vou dar apenas uma de cada uma. E em relação ao Adventista da Promessa, a Igreja Adventista da Promessa não crê no dom profético dado a Ellen White e se utiliza de uma equivocada manifestação do dom de línguas. Então essas são algumas das diferenças. Recomendo, continue vendo a Novo Tempo, continue fazendo nossos estudos e Deus vai continuar, minha irmã, mostrando a você o caminho a você seguir. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar e apresentar para você a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Este que é um presente que nós oferecemos todas as semanas aqui no programa, é um curso bíblico. Verdades para o Tempo do Fim é uma revista, é um curso bíblico em formato de revista que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada, é um presente para você. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, você vai clicar na imagem dessa revista que aparece à direita ali, você clicando nela, você vai ser direcionado para você colocar os seus dados postais e ela vai chegar direitinho aí na sua casa. Então peça agora mesmo, é um presente para você, novotempo.com/na mira da verdade. Professor, nós temos 2 minutinhos, vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte, tem uma pergunta, como saber quando Deus fala sim ou fala não em nossas orações? Como ter a certeza que estamos no caminho do eterno, professor? A gente consegue ter essa certeza de que Jesus está atendendo às nossas orações? Conseguimos. Deus sempre atende nossas orações. Agora, realmente, Deus vai dizer sim, vai dizer não ou vai dizer espere um pouco. Então, a melhor maneira de você saber é você comparar o seu pedido com aquilo revelado na Bíblia. Ou seja, aquilo que você pede é algo bom, é algo que se enquadra nos princípios bíblicos, e aí você pode avaliar isso com Tiago 4,17, que diz o seguinte. Não é Tiago capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Se você pede pelos motivos certos, pode saber que Deus vai lhe atender, mesmo que ele possa dizer, filho, espere mais um pouquinho. Ok, professor, muito bem, encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, amigo Tito, Deus abençoe a você, amigo telespectador, internauta. Deus te guarde, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, e não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Na quarta-feira que vem, o professor Leandro Quadros vai estar recebendo mais um presentinho de Deus aí, a sua filhinha. Deus possa abençoá-la, professor. E aqui no Beco, você já sabe, sempre que os seus questionamentos, sempre que as suas dúvidas estiverem aqui, nesse beco, pode até parecer que é sem saída, mas ele vai estar na mira da verdade e essa verdade vai ter a resposta que você precisa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.